Voltamos no intervalo para falar de uma situação complicada que vivem trabalhadores de duas grandes empresas têxteis aqui de Blumenau. E para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui Vivian Bertoldi, presidente do Sintrafit. Boa noite, Vivian. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Vivian, então, são empresas grandes e os trabalhadores enfrentam esses problemas. Mas que problemas são esses? Primeiramente, os problemas dos trabalhadores da Hering. Então, são mais de 2.000 trabalhadores envolvidos que nesse semestre agora não vão receber, ou aliás, vão receber uma quantia muito pequena na participação de lucros. Todos os semestres a empresa paga praticamente 1,3, 1,4 do salário dos trabalhadores. Ou então, como exemplo, quem recebe R$1.000, em 6 meses receberia de participação de lucro R$1.300, R$1.400. Nesse semestre, a empresa alega que não poderá pagar o valor integral do PPR, ficando somente com valor de 0,05, ou seja, quem ganha R$1.000 vai ganhar R$50. Os trabalhadores estão muito revoltados porque até então houve todo um lucro, a empresa teve lucro. Nesse último trimestre, o lucro foi maior do que no primeiro trimestre do ano de 2012. Então, o lucro aconteceu. O problema é que as metas internas não foram atingidas. Mas, ora, houve lucro? A meta não foi atingida, por que não distribuir o lucro? Mas falando nessa grande empresa, nós estamos falando de um grande número de trabalhadores, né, Vivian? Sim, um grande número de trabalhadores, são 2.000 trabalhadores que estão envolvidos. Nós já decretamos lá estado de greve, os trabalhadores estão mobilizados, porque durante anos eles já vêm recebendo essa participação de lucro. E esse semestre agora aconteceu isso. Volto a dizer, houve lucro sim na empresa, só nesses últimos 3 meses são mais de 85 milhões de reais de lucro líquido. Agora a divisão praticamente não vai ser feita. R$50 para quem ganhava 1.400, olha a diferença. E o que alega a diretoria da empresa e também o sindicato patronal? Bem, com o sindicato patronal nós não mantemos contato direto com a diretoria da empresa. A diretoria da empresa, em reunião conosco, alega que precisa, até na data de sexta-feira de manhã, para tentar conversar com todos os acionistas, para que então possa trabalhar e verificar o que pode ser mudado nessa participação de lucro. Nós já convocamos todos os trabalhadores para o estado de greve, porque a revolta interna é muito grande. Os trabalhadores por muito tempo já recebiam essa participação de lucro e simplesmente, sabendo que houve lucro, a empresa agora diz que vai pagar só 0,05. A Cremer também enfrenta um problema, mas nada parecido ao da Hering, né? Sim, na empresa Cremer, que são aí mais de 1.700 trabalhadores, nós temos uma outra situação específica, que é a relação à equiparação salarial de setores. Então, há setores internos onde houve equiparação salarial e há outros setores internos lá onde não houve esse reajuste salarial para os trabalhadores. E a revolta é interna em relação a esses setores. Nós já encaminhamos também o edital para o estado de greve, os trabalhadores estão cobrando essa atitude em relação da gente realmente trabalhar a equiparação salarial de setor por setor, não exclusivamente como a empresa fez, um único setor e o outro, então, não houve esse ajuste salarial entre os setores, entre os trabalhadores. E nesse caso, nós também já estamos convocando a assembleia para essa semana para os trabalhadores da Cremer. Para finalizar, nós fizemos uma matéria, não faz muito tempo, com a companhia Hering e também com o Sintex, alegando que a crise está afetando bastante algumas empresas aqui do setor. Será que eles não podem alegar que a crise também está interferindo no pagamento a esses funcionários? Bem, nessas duas empresas específicas não, é muito claro. O lucro da empresa Hering é aberta, totalmente aberta, são acionistas. Qualquer um pode entrar lá na internet e verificar os lucros que a empresa gerou nesse último semestre. Assim como a empresa Cremer também são acionistas. Ano passado a empresa Cremer cresceu 20%. E a participação, porque lá também tem participação de lucro, não foi esse retorno que os trabalhadores resolveram. Então, especificamente nessas duas empresas, não há crise nenhuma, pelo contrário, há muito lucro. Em relação a outras empresas, vai muito também da administração.
muito da administração. Nós temos o caso Teca, trabalhadores aí com muita dificuldade em receberem os seus salários, problema de fundo de garantia, aí é administração, é como estão administrando a empresa. Assim como tem outras empresas da nossa categoria que estão bem, sim. Não é tudo isso, não. Até pelo fato de que muitas empresas estão comprando os produtos da China. Tanto se fala nesses produtos da China, mas eles adquirem o produto da China, colocam o seu valor em cima e ganham lucro em cima dos produtos da China. Então, essa situação de produtos que estão invadindo aqui, quem está fazendo a compra são as próprias empresas e ganhando lucro ali em cima. Tá certo, Vivian, com certeza nós vamos acompanhar esta situação. Eu agradeço desde já a sua presença aqui no Jornal de Blumenau. Nós agradecemos também muito aí o convite. Obrigado. E nós, com certeza, também vamos atrás das empresas para saber o que realmente está acontecendo, qual é a versão deles nessa história. E a queda na economia mundial faz as empresas reduzirem o ritmo de produção. A Teca, uma das maiores indústrias de artigos de cama, mesa e banho da América Latina, está com 80% do setor produtivo parado. Reportagem está na tela. Dos 700 funcionários que atuam na produção da fábrica em Blumenau, 194 estão parados desde o fim de junho, quando receberam férias coletivas de 20 dias. Na filial de Indaial, mais 172 empregados também entraram em férias no mesmo período. Os números são do Sindicato dos Trabalhadores. De acordo com os representantes da categoria, os salários que deveriam ter sido pagos na última sexta-feira também estão atrasados nos dois municípios. Além das unidades catarinenses, as filiais da indústria em São Paulo também tiveram cortes. Na cidade de Itapira, a fábrica, com aproximadamente 350 trabalhadores, fechou as portas. No município de Arthur Nogueira, mais 100 funcionários foram demitidos. Os empregados das duas unidades ainda não receberam o pagamento da rescisão. Para evitar que o mesmo aconteça em Blumenau e região, o sindicato da categoria entrou com ações na justiça. Estamos pedindo para que não haja nenhum tipo de demissão sem o pagamento da dívida rescisória. E também o Ministério Público do Trabalho fez uma recomendação, uma notificação recomendatória para que a empresa não faça nenhum tipo de demissão sem pagamento. De acordo com o presidente do sindicato patronal, nesta época do ano, as indústrias têxteis costumam reduzir a produção. Independente da situação considerada normal, o setor estima que em 2012 a redução na produção seja entre 10% a 15%, devido à queda na economia. A demanda do mercado interno, e não tem muita saída para exportação, a demanda do mercado interno no Brasil está bem menor. Quer dizer, o Brasil está sofrendo os reflexos da realidade mundial de uma forma mais penosa do que 2008, 2009. Então, as empresas têm que adequar, e não é só o caso da empresa que você citou, não. Tem diversas empresas, diversas atividades que estão, nesse minuto, com o ritmo mais reduzido. E as dificuldades são grandes. O setor têxtil, uma empresa reconhecida internacionalmente, passa por isso. E a gente fica muito preocupado com tudo que está acontecendo, porque a economia realmente, ela, por incrível que pareça, muitas pessoas não se atentam a isso. Não é? Muita gente faz dívida e muita dívida, contando que vai conseguir pagar, mas a economia não está nada fácil, não. O papel do governo é aquecer o mercado, é fazer com que o dinheiro gire. Mas muitas empresas passam por dificuldades e a Teca é uma dessas empresas que tomou essa atitude. Então, é realmente muito delicada a situação que acontece com a Teca e está aí a informação na tela do Jornal do Meio-Dia. A Cremer e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, o Sintrafit, firmaram um acordo de R$ 461 mil, que vai beneficiar 224 funcionários da empresa. O valor será pago em 3 parcelas a partir do dia 10 de agosto. O processo levou 7 anos, desde que a Cremer alterou, sem aprovação do sindicato, as folgas nos feriados, que fez com que as datas passassem a coincidir com a folga semanal dos trabalhadores noturnos. A conciliação foi mediada pela juíza da 2ª Vara do Trabalho, Desirê Dornelles de Ávila Bowman.
E um estudo realizado por um Instituto de São Paulo foi apresentado hoje para os membros do Sindicato da Indústria Têxtil em Blumenau. Aliás, uma pesquisa de análise dos últimos 5 anos de atuação do setor. Vamos aos detalhes, reportagem que você acompanha aqui na tela do meio-dia. O estudo mostra que as indústrias têxteis de Santa Catarina representam 14,5% do total nacional. Somente na região do Vale do Itajaí, há 2.998 empresas, que correspondem a 34,8% da produção do país. A pesquisa faz ainda um comparativo entre 2007 e 2011, quando o número de empresas têxteis e confeccionistas da região cresceu 23,2% e conclui que 68,7% delas são de pequeno porte, ou seja, tem até 19 empregados. Nos últimos 5 anos, as exportações do país cresceram 27,5% e as importações alavancaram 119,2%, demonstrando as dificuldades enfrentadas no comércio externo. Somente Santa Catarina representa 37,5% das exportações brasileiras. A participação do estado caiu pela metade entre 2007 e 2011, passando de 13,5% para 6,2%. Para o presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Blumenau, a pesquisa revela que Santa Catarina teve uma queda na produção física de todos os segmentos do setor, mas também um aumento na qualificação do produto, que proporcionou um crescimento com relação ao país. O nosso Estado está conseguindo administrar melhor a globalização, está conseguindo administrar melhor o cenário internacional, conseguiu aprender a se defender dos importados, tirar valor deles, tirar aprendizado deles, conviver com eles. E apesar que a gente cresce na importação, a nossa produção também está crescendo e a nossa produção relativa ao Brasil está crescendo. Então acho que isso mostra a pujança e a importância do Estado de Santa Catarina. Muito bem, saindo importante informação, E a queda na economia também reduz o ritmo da indústria têxtil. A Teca, uma das maiores indústrias de artigos de cama, mesa e banho da América Latina, com sede em Blumenau, está com 80% do setor produtivo parado. Dos 700 funcionários que atuam na produção da fábrica em Blumenau, 194 estão parados desde o fim de junho, quando receberam férias coletivas de 20 dias. Na filial de Indaial, mais 172 empregados também entraram em férias no mesmo período. Além das unidades catarinenses, as filiais da indústria em São Paulo também tiveram cortes. Na cidade de Itapira, a fábrica, com aproximadamente 350 trabalhadores, fechou as portas. No município de Arthur Nogueira, mais 100 funcionários foram demitidos. Os empregados das 2 unidades ainda não receberam o pagamento da rescisão. Para evitar que o mesmo aconteça em Blumenau e região, o sindicato da categoria entrou com ações na justiça. De acordo com o presidente do sindicato patronal, nesta época do ano, as indústrias têxteis costumam reduzir a produção. Independente da situação considerada normal, o setor estima que em 2012 a redução na produção seja entre 10% a 15%, devido à queda na economia. O Brasil está sofrendo os reflexos da realidade mundial de uma forma mais penosa do que 2008, 2009. Então, as empresas têm que adequar. E não é só o caso da empresa que você citou, não. Tem diversas empresas, diversas atividades que estão, nesse minuto, com um ritmo mais reduzido.